eu sou a Gabi Pinheiro e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Uma das metas que eu me coloquei no ano passado, em 2020, foi voltar ao hábito da leitura. Eu andava lendo muito pouco, ou só quando viajava, nem revista, que é algo que eu gosto muito, eu tava conseguindo ler. E aí, ano passado, chegou a pandemia, aproveitei o momento de trabalhar em casa, home office, para me dedicar mais a esse hábito, esse hobby que eu gosto tanto. Eu me propus no ano passado a ler um livro por mês, tanto que eu fiz um post no início de 2020 com as leituras, com os livros que eu queria ler, principalmente os que estão parados na minha estante. Aquela coisa, né? Vou comprando livros, mas os outros, os antigos, vão ficando ali para trás. Eu vou deixar o link desse post aqui no box de informações para vocês também darem uma olhada. Me propus, né, como eu disse, a ler um livro por mês, não fui acompanhando, não fui fazendo a contagem, mas quando eu fiz o balanço das minhas leituras, eu fiquei muito feliz com o resultado. Ao todo foram 8 livros que eu li no ano passado e nesse vídeo eu vou compartilhar quais foram as minhas leituras. Vem comigo. O primeiro livro que eu li no ano passado foi esse aqui, Seja Foda, do Caio Carneiro. Não sei se vocês conhecem o Caio Carneiro, mas ele é um empreendedor e esse livro dele ficou assim muito famoso pelo título e pela história dele. Eu comprei em 2019, lá para finalzinho de setembro, início de outubro, porque eu ia participar de um congresso que ele estava dentro da programação, então ia ter uma palestra dele e, gente, eu adoro ter livro autografado aqui, ó. Deixa eu ver a câmera aqui, ó. Eu adoro ter livro autografado, então aproveitei para comprar e já levar o livro e ler antes, né, da palestra dele, para conhecer também um pouco sobre a história. Eu confesso que eu preferi muito mais ouvir ele contando da história dele do que ler o livro. Ele é um livro de autoajuda, ele é um livro de motivação e eu pensei que ele seria mais didático, aquela coisa de, olha, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Segue esse caminho, faz esse teste para você ver os resultados, mas não, ele é muito mais motivacional. É uma leitura leve, é uma leitura assim que eu não tive dificuldade, ele tem umas sacadas bacanas, né, justamente de inspiração, para você falar assim, opa, tenho que rever isso aqui na minha vida, e deixa eu anotar aqui essa frase. Então foi isso que eu achei do livro. Não sei se eu compraria os outros dele, não sei se eu iria ler de novo, mas fica aí a dica para quem quiser conhecer também um livro do Caio Carneiro, que, né, pela capa tá dizendo aqui, o primeiro livro de negócios mais vendido do Brasil. Eu achei que efetivamente ia falar um pouco mais sobre negócio, sobre a vida empreendedora. Mas não, ele é mais motivacional, como eu disse. O segundo livro que eu li, que eu estava muito empolgada, é o Pense e Enriqueça para Mulheres. Eu vou deixar a capa dele aqui, ó, porque eu acabei emprestando para uma amiga, para ela ler, e eu estava muito, muito empolgada com esse livro. Ele é escrito pela Sharon Lechter, que ela reescreveu o livro original Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Não sei se vocês conhecem o Napoleon Hill, mas ele é um grande autor aí, também do método Mastermind, tem diversos livros que são um sucesso. Dá um Google aí para vocês conhecerem um pouco a história dele. Eu já li outros livros do Napoleon Hill e super recomendo. Esse livro, Pense e Enriqueça para Mulheres, ele é um livro de autoajuda, mas o que eu mais gostei nele foi que ao final de cada capítulo a Sharon, ela traz exercícios para você repensar não só a sua vida financeira, mas todos os aspectos da sua vida, e ela mostra como todas as suas atitudes, todas as áreas da sua vida estão conectadas com o dinheiro. É um exercício, assim, é um livro que eu gostei muito por ter essa coisa de, no final, fazer você pensar em como que está cada aspecto da sua vida, né? Tô sendo bem repetitiva, mas acho que vocês conseguiram entender, né? Uma coisa que eu gostei muito também é que, como a Sharon reescreveu voltado para as mulheres, todas as referências são mulheres, e assim, mulheres fantásticas,
fantásticas, então é muito gostoso também ler um pouco mais sobre o crescimento de grandes mulheres, principalmente relacionado ao dinheiro, né? Como que elas desenvolveram essa área da vida, né? Como que era antes e como que tá agora. Então é um livro que eu super recomendo para que vocês leiam. Em abril de 2020, eu comecei a tirar um projeto do papel, que é trabalhar por conta própria, trabalhar com produção de conteúdo para internet e como social media. E aí eu reli um livro que foi o Instagram Skills das irmãs Alcântara. Eu acompanho elas já há algum tempo, e na época que lançou o livro eu fiquei doida, mas eu não tinha comprado ele pela internet por conta do preço. Ele acho que foi mais de R$ 50. E aí eu acabei achando em uma livraria, em uma das vezes que eu fui para São Paulo. Ele é um livro bem didático, ele é super gostosinho de usar e ele te traz, assim, ideias mesmo sobre o Instagram, sobre o posicionamento de câmera, inspiração de fotos, a questão dos objetos para você tirar as fotos. E eu resolvi reler ele justamente por ter começado a trabalhar como social media, né? E agora, como eu tenho que pensar nas minhas clientes, nas postagens, nos conteúdos que vão entrar no perfil delas, e pensando, né, como dona do produto, eu resolvi ler para pegar essas inspirações e me ajudar aí nesse processo. Eu acho que ele não tá mais à venda, elas lançam assim de tempos em tempos novas edições, mas vale muito a pena acompanhar o Tudo nas Irmãs Alcântara no Instagram, porque elas compartilham muito conteúdo de valor e muito conteúdo sobre internet, sobre Instagram, produção de conteúdo, vale muito a pena. Um livro que eu demorei muitos meses para ler, não porque ele foi difícil, pelo contrário, que tinha momentos que eu esquecia, eu batizei ele como livro da viagem, e como eu não viajei muito no ano passado, e acabei assim, deixando ele lá na cabeceira, que é esse daqui, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Ele é do Eduardo Spohr, ele é autor do livro A Batalha do Apocalipse. E assim, gente, eu terminei de ler ele no início de 2020, lá para abril mais ou menos, abril, maio. Ele é um livro muito gostoso e assim, ele é um livro de fantasia. Toda a história ela é fictícia, mas o Eduardo, ele estudou a Bíblia, ele estudou várias coisas relacionadas, né, assim, a religião, as histórias que tem por trás da religião, histórias sobre anjos, demônios, essas coisas, para criar esses livros. O livro A Batalha do Apocalipse, eu vou deixar o link da resenha aqui, porque vale muito a pena vocês lerem. Eu li ele tem acho que uns 2, 3 anos, e assim, um livro fantástico que leva a sua cabeça assim a outro mundo. O Filhos do Éden também, ele é uma trilogia, esse aqui é o primeiro, eu ainda não comecei o segundo. E ele, assim, é aquele livro de fantasia, aquele livro para você soltar sua imaginação, entrar na história e imaginar, sabe? Imaginar os cenários. Sabe aquele livro que você, assim, quer esquecer um pouco da parte técnica e quer ler uma coisa, assim, totalmente diferente para te envolver? Então, esse livro aqui, Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, super recomendo, vale muito a pena. Inclusive, esse livro não é meu, é do Roberto, eu dei para ele o box dos livros e aí eu peguei, assim, para ler e estou ansiosa para começar o livro 2. Um livro que eu estava, assim, gente, muito ansiosa para ler. É este aqui. Minha História, da Michelle Obama. Assim que saiu o documentário dela na Netflix, eu assisti num dia à noite e eu fiquei tão impactada, que eu chorei, assim, quase o documentário todo dela, o Roberto dormindo do meu lado e as lágrimas só caindo. E eu tava muito ansiosa para ler esse livro, eu não queria ler ele em PDF, ler ele assim no celular, no tablet, não queria, eu queria pegar mesmo ele bonitinho para ler. E aí eu aproveitei que no ano passado eu fui passar meu aniversário em São Paulo, e aí, né, fui dar uma passeada no shopping,
Entrei na livraria e saí de lá com 3 livros, sendo um deles esse aqui. E, gente, que história dessa mulher. Da mesma forma que eu fiquei impactada com o documentário, eu fiquei impactada com o livro. Eu sou muito assim de imaginar as cenas, então a cada página eu imaginava o que a Michelle passou, a visão dela sobre as coisas, o que ela teve que abrir mão, o que ela teve que adaptar, como foi a questão política, né, com o Obama no início, a questão assim de posicionamento dela também, dela não deixar os seus valores. Nossa, eu fiquei assim encantada, encantada, encantada mesmo. E eu estou assim com muita vontade, que já tá na minha lista de próximos livros para comprar, é o livro do Obama, que ele escreveu, e que também, assim, o que eu notei que recentemente ele deu um up, assim, reapareceu esse livro. Quero muito ler esse livro dele. Se você não leu esse aqui, A Minha História da Michelle Obama, leia, 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 leia. No ano passado, em 2020, teve um mês que, assim, baixou o bichinho das compras em mim. Principalmente de maquiagem, beleza, essas coisas. Eu aproveitei que os meus produtos estavam terminando pra renovar ali algumas maquiagens, creme para o corpo, máscara, essas coisas. E eu li um livro que eu comprei no ano que eu me formei, em 2016. Foi um presente pra mim mesma, que é esse livro aqui da Vic Seridono, O Dia de Botê. A Victoria Seridono, ela é uma jornalista de beleza, ela trabalhou na Vogue há muito tempo, ela tem um blog que chama Dia de Botê, então ela fala principalmente sobre maquiagem, mas também um pouco sobre moda, sobre lifestyle. E quando ela lançou esse guia, eu fiquei assim, falei, gente, eu preciso desse livro, eu quero esse livro. E aí eu comprei. Mas assim, eu comprei na época, dei uma folheada e nunca tinha parado efetivamente pra ler ele. Porque ele é um guia mesmo, né? Um guia de consulta. E, gente, olha que linda essa capa. Não, tem um relevo aqui. Ele é tudo assim, todo trabalhado. Não, é aquele livro pra você ter de cabeceira também como decoração. E aí, voltando à história sobre as minhas compras. Como eu já queria renovar alguns itens meus de beleza, alguns itens que tinham terminado de beleza, eu fui ler esse livro para fazer a minha listinha do que eu precisava, do que eu queria. Eu adorei. É um livro assim muito muito leve, é livro de maquiagem. Quem é mulher aí já leu algum livro sabe do que eu tô falando. Então assim, ela vai ensinando também como você fazer um delineado, fazer um olho mais pro dia e que à noite você incrementa, né, pra se adequar ao ambiente da noite, aquela saída da noite balada e tudo mais. Mas muito gostosinho. Assim, é o meu xodó, eu deixo ele na minha mesa do escritório. Um livro que eu reli em 2020 e que eu recomendo, assim, pra todas as pessoas é A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. Ela é autora do livro Comer, Rezar e Amar. E assim, toda vez... Olha, acabei até de achar uma coisinha aqui que eu estava procurando, que é o meu marca-página de imã. Ele é um livro muito gostoso de ler. Ele é um livro leve e ele é um livro que te fala muito sobre a criatividade. Então ele te mostra que a criatividade ela tá em todos os momentos, em todos os ambientes, em todas as atitudes, e que basta você reparar nela. Eu li esse livro principalmente porque eu ia participar de uma live sobre criatividade e eu falei assim, não, vou acabar relendo ele para ajudar na construção do roteiro dessa live. E nossa, ó, até abri uma página que tá toda riscada. Eu li ele pela segunda vez e fiz novas marcações. Eu vou até ler um trecho pra vocês. Quando falo de viver criativamente, estou falando de maneira mais ampla. Estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Ele é um livro de autoajuda, querendo ou não. Ele conta a história da Elizabeth, depois também que ela
depois do livro, né, Comer, Rezar e Amar, ele traz muitos pontos, ela traz muito... Nesse livro, a Elizabeth também traz muitas etapas da vida dela, depois do livro Comer, Rezar e Amar. Então ela relata momentos dela se questionar mesmo sobre a criatividade, sobre a questão do medo de fazer algo novo, sobre novos projetos. Então, se você tá passando por um momento, por algum momento de se questionar, nossa, quem sou eu? O que eu vou fazer? Cadê a criatividade que saiu? Como estimular mais a minha mente para pensar de forma positiva, para pensar novas coisas? Leia este livro. Se eu não me engano, tem um post no blog também sobre ele. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações para vocês conferirem, tá bom? E o último livro que eu li em 2020, ele foi uma indicação da Samara Araújo. Eu comecei a acompanhar ela no ano passado. A Samara, ela é jornalista, mestre em comunicação, estrategista, e ela fala muito sobre estratégia de negócio, tanto no mundo, principalmente no mundo online. Eu comecei a seguir ela por indicações e ela deu uma maratona, né, para lançar, na verdade, para abrir vagas para um curso dela. Na época eu não me inscrevi no curso, mas eu ganhei um sorteio de mentoria e ela me indicou esse livro para ler, que é o Storytelling. Histórias que deixam marcas. Então fala muito sobre arquétipo, fala sobre a história da Coca-Cola, sobre a Disney, gamificação, o que é o storytelling, como você adicionar isso na sua vida. Fala sobre veículos, sobre como grandes marcas foram construídas e que hoje tem assim, um posicionamento super forte. Mas você vê assim, a cor ou o símbolo, você já sabe qual que é aquela marca, né? São histórias que pegam na gente. Igual assim, final de ano, Coca-Cola, que vem com aquelas propagandas mágicas que... o símbolo nem apareceu ainda, mas logo no início você já sabe, né, pela magia, pelo enredo, você já sabe quem que foi, você já sabe quem que fez aquela propaganda, de quem que é, qual que é a marca ali que vai aparecer no final. Eu gostei muito desse livro, nossa, assim, gostei demais. Uma coisa que eu gostei muito é que no final de cada capítulo tem um QR Code que você escaneia com o seu celular e vai para os vídeos que foram citados pelo autor, que é o Adilson Xavier. Ele também é autor do livro O Deus da Criação. Ainda não li esse livro, também nunca ouvi falar. Mas sobre o QR Code, nossa, eu gostei muito, muito mesmo, porque ele faz várias menções grandes, assim, principalmente de propagandas que tocam a gente. Então é bacana, assim, de ver. Ele não é um livro pesado. No início eu pensei que seria um livro técnico. Faça isso, faça aquilo, pra você ter o seu storytelling, você tem que seguir isso de caminho. Nada disso, gente. Ele fala sobre storytelling de uma forma muito leve, ele traz conteúdos teóricos, traz várias referências, mas ele também fala de histórias, como que as histórias foram construídas e como que você incrementa isso na sua vida. E essas foram as minhas leituras de 2020. Eu não vou colocar uma meta para esse ano de 2021, eu espero manter essa frequência de pelo menos um livro por mês. Uma coisa que eu quero continuar também é lendo revista, gente. Eu amo revista. Eu não posso passar na frente de uma banca que se eu passar, eu entro e eu saio ali com pelo menos umas 2, 3 revistas. Então, no ano passado eu li bastante revista. Pretendo esse ano continuar com esse hábito. Tem alguns livros, né, que eu quero ler sim, mas eu tô dando preferência para terminar os que estão aqui na minha querida estante. Porque eu sei que são histórias muito boas, são de autores muito bons, foram livros que eu ganhei, mas que eu ainda não li. E também me indica um livro que você leu em 2020, eu adoro receber indicações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo e até o próximo. Tchau!